Recife desperta sob o brilho frio dos arranha-céus e o ruído apressado de uma cidade que nunca espera. No topo de um deles, Lucas Mendes observa a paisagem de vidro e concreto de sua cobertura. O relógio marca 7h12 e cada segundo parece sincronizado com o ritmo calculado de sua vida. Aos 35 anos, ele é o retrato do sucesso. Milionário, dono de uma das maiores empresas de tecnologia do Nordeste, admirado e temido por quem o conhece. Sua rotina é impecável, previsível e, acima de tudo, solitária. Lucas acredita que o controle é o segredo de tudo. Ele não ama, não confia e não perde tempo com lembranças. Até aquele dia, o toque da secretária eletrônica ecoa. Mais uma reunião, mais um contrato, mais um investimento milionário. Nada fora do normal, até que a porta da recepção se abre e o murmúrio de surpresa percorre o saguão da empresa. Uma menina de cabelos castanhos e olhos enormes entra sozinha. O uniforme simples e os sapatos gastos contrastam com o chão espelhado e as paredes de vidro. Ela segura um envelope branco, quase maior que suas mãos pequenas. O segurança tenta impedi-la, mas a menina fala com uma calma que desarma qualquer resistência. Diz apenas que veio entregar uma carta para o Sr. Lucas Mendes e que prometeu não sair dali até cumprir o que prometeu. Curioso, o próprio Lucas decide descer. O silêncio se instala no hall quando ele aparece, terno impecável, expressão neutra, presença que impõe respeito. Ele se abaixa diante da menina, pergunta o nome e ouve a resposta com um leve tremor na voz. Manuela. A menina estende a carta, olha para ele com uma mistura de timidez e segurança e diz: "É da minha mãe. Ela disse que o senhor precisava ler hoje." Sem entender, Lucas pega o envelope e sobe de volta ao escritório. O nome no remetente o faz parar. Marina Costa. O coração, que há anos parecia imóvel, dá o primeiro sinal de que ainda existe. Ele se lembra dela, da risada, do verão em Porto de Galinhas, da última vez que a viu, saindo sem olhar para trás, depois de uma briga que ele jurou nunca perdoar. Quando abre a carta, o ar na sala parece rarefeito. As linhas escritas à mão tremem de emoção e urgência. Marina revela que está doente, em estágio avançado de câncer, e que Manuela é filha dele. Pede que Lucas conheça a menina, que olhe nos olhos dela e descubra por si mesmo o que o destino tentou esconder. O homem mais poderoso da cidade, acostumado a dominar tudo ao seu redor, sente o chão se abrir. E ali, entre o silêncio e o som distante do mar, uma dúvida o persegue. E se o amor que ele passou a vida inteira tentando esquecer voltasse na forma de uma filha que nunca soube que existia? Fique até o final, porque o que Lucas vai descobrir depois dessa carta mudará não apenas sua história, mas tudo o que ele acreditava ser verdade sobre o amor, o perdão e o tempo perfeito. Lucas encara a folha de papel por longos segundos, sem conseguir se mover. As palavras de Marina parecem pulsar diante dos seus olhos. A letra trêmula, a escolha das palavras, a despedida nas entrelinhas, tudo soa verdadeiro demais para ser invenção. Ainda assim, sua mente lógica, acostumada a lidar com números e contratos, tenta encontrar uma explicação racional. Talvez seja um golpe, um truque, uma tentativa de chantagem emocional. Marina nunca pediria dinheiro, mas quem garante que alguém não está usando o nome dela? Ele dobra a carta, coloca-a sobre a mesa e respira fundo. Lá fora, o som distante das ondas do mar mistura-se ao barulho do trânsito. Recife parece seguir seu ritmo normal, mas dentro daquela sala, o tempo parou. Lucas tenta se recompor, volta à cadeira, mas não consegue se concentrar. A assinatura no final da carta. Com amor, Marina, o atravessa como uma lâmina. Faz 8 anos desde que ele a viu pela última vez, desde aquela fotografia maldita que destruiu tudo. Ele se levanta, pega o telefone e chama a secretária. "Onde está a menina que entregou a carta?" "Ainda está na recepção, senhor. Disse que só iria embora quando o senhor mandasse." Lucas hesita. Parte dele quer ignorar, pedir que a acompanhem até a saída. Mas há algo no tom daquela voz infantil
que ele não consegue afastar da mente. Ele desce e, quando as portas do elevador se abrem, encontra Manuela sentada, balançando as pernas, com uma mochila cor-de-rosa encostada ao lado. Está desenhando num pedaço de papel, concentrada. Ao perceber que ele se aproxima, ela sorri, e o sorriso tem algo familiar demais. Então, Manuela, sua mãe pediu que me entregasse essa carta? Ele pergunta, tentando soar natural. Pediu. Ela disse que o senhor precisava ler e que depois eu podia contar onde a gente mora, se o senhor quisesse. Lucas engole seco. Aquilo não é o tipo de conversa que uma criança inventaria. Ele observa o rosto dela, os olhos castanhos, o nariz delicado, o jeito de olhar direto, sem medo. Por um instante é como se visse Marina novamente, aos 20 e poucos anos, descalça na praia, dizendo que ele precisava aprender a sentir, não apenas calcular. Sua mãe, como ela está? Manuela abaixa o olhar. Está doente. Mas ela diz que é forte, e que o senhor é também. As palavras o desmontam. Ele tenta sorrir, mas não consegue. Pede que o motorista leve a menina de volta em segurança. Antes de entrar no carro, Manuela se vira e diz: ela falou que o senhor não ia acreditar logo, mas que, quando olhasse bem para mim, ia saber. Lucas fica imóvel, assistindo o carro desaparecer pela avenida. A cidade continua viva, mas ele sente como se o mundo tivesse ficado mudo. Sobe novamente ao escritório. Abre a gaveta onde guarda lembranças que prometeu nunca tocar. Lá está uma fotografia antiga, Marina rindo, o cabelo preso de qualquer jeito, um dia em que ele achou que o amor era simples. Ele sente uma pontada no peito, mistura de arrependimento e medo. Nas horas seguintes, o trabalho perde o sentido. Reuniões passam sem que ele perceba. Os executivos notam o olhar distante, a distração, mas ninguém ousa comentar. À noite, em casa, ele lê a carta mais uma vez. A letra tremida revela a urgência de quem já sente o tempo se esgotar. Marina não pede nada além de um encontro. Nenhum favor, nenhum dinheiro. Apenas que ele conheça a menina e tire suas próprias conclusões. A dúvida cresce. Ele digita o nome de Marina em uma busca rápida, mas o resultado o assusta. Uma notícia discreta em um site local menciona que ela está internada no Hospital Memorial, tratamento oncológico em estágio avançado. A realidade o atinge com força. Lucas fecha o notebook e passa as mãos no rosto. Pela primeira vez em anos, ele sente medo de perder algo que não sabe bem o que é, um pedaço da vida que lhe foi roubado ou que ele mesmo destruiu. No reflexo do vidro, ele vê um homem sozinho, cercado de tudo, mas vazio. Horas depois, incapaz de dormir, ele toma uma decisão. Vai descobrir a verdade. Se a história for falsa, acabará ali. Mas se for real, e algo dentro dele já sussurra que é, então ele terá de encarar o passado que jurou esquecer. Na manhã seguinte, o amanhecer parece diferente. Lucas veste o mesmo terno de sempre, mas o olhar não é o mesmo. Antes de sair, ele pega novamente a carta de Marina e lê a última frase. Se ainda houver um pedaço do homem que eu conheci, ele vai saber o que fazer. Ele fecha os olhos por um instante, respira fundo e sai. A partir daquele momento, o homem que acreditava controlar tudo começa a perder o controle. E é justamente aí que sua história realmente começa, que nunca volta. O carro avança lentamente pelas ruas do Recife, ainda despertando. O sol começa a subir, dourando os prédios e lançando reflexos no capô. Lucas dirige sozinho, sem música, sem celular. Há algo de simbólico em não delegar aquela tarefa a ninguém. Pela primeira vez em muito tempo, ele quer enfrentar algo sem intermediações, sem a blindagem de assessores, advogados ou assistentes. O endereço do hospital está escrito à mão, no verso da carta. Ele o lê mais uma vez, como se cada letra fosse um desafio. Quando chega, o estacionamento ainda está quase vazio. O cheiro de desinfetante o atinge assim que entra. O ambiente é frio, impessoal, mas as pessoas ali parecem mover-se com uma calma que ele não conhece. Na recepção, ele se apresenta, diz que veio visitar Marina Costa.
A atendente digita o nome no sistema, hesita e pergunta se ele é parente. A palavra o fere. Ele pensa por um instante antes de responder. Antigo amigo. A mulher indica o quarto 312. Lucas caminha pelo corredor branco, sentindo o coração bater com força. Quando abre a porta, o tempo parece hesitar. Marina está deitada, o corpo mais frágil, o rosto pálido, mas o olhar continua o mesmo. Ela levanta os olhos do livro que lia e o reconhece imediatamente. O silêncio é tão denso que parece ocupar todo o quarto. Lucas, ela diz, com um sorriso quase imperceptível. Ele demora a responder. Eu recebi sua carta. Ela faz um gesto para que ele se sente. O ar tem cheiro de medicamentos e flores murchas. Por um instante, ele não sabe o que dizer. As lembranças o invadem sem pedir licença. O primeiro beijo, as viagens, as discussões, a última noite em que se viram. Tudo parece ter acontecido ontem. Eu imaginei que você duvidaria, diz Marina, com a voz calma. Você sempre precisou de provas. Você me deixou sem explicações. Ele retruca sem raiva, mas com dor. Aquela foto? Eu vi com meus próprios olhos. Ela o encara firme. Aquela foto foi uma armadilha. A pessoa com quem eu aparecia era o meu amigo Tiago. Ele era como um irmão. Beatriz soube disso. Ela pegou o momento em que ele me abraçava e transformou em traição. O nome de Beatriz corta o ar como um golpe. Lucas fica imóvel, absorvendo cada palavra. Durante anos, acreditou em uma mentira construída com perfeição. O ressentimento, o afastamento, a frieza, tudo nasceu de uma manipulação. Marina respira fundo. Eu tentei te procurar depois, mas você já estava com ela. Não queria parecer uma intrusa. Quando descobri que estava grávida, pensei em te contar, mas o medo venceu. Eu sabia que você não acreditaria. Lucas sente o peso de cada frase. Manuela, a menina da carta, a menina que sorriu para ele com tanta pureza, é fruto de uma história quebrada pela mentira. Ele fecha os olhos tentando conter o turbilhão. E por que agora? Pergunta. Por que me procurar depois de tanto tempo? Marina hesita, as lágrimas contidas. Porque eu não tenho mais muito tempo, Lucas. E porque a Manuela merece saber quem é o pai dela. O silêncio que se segue é devastador. Ele se levanta, caminha até a janela. Lá fora, o céu de Recife começa a mudar de cor, misturando tons de azul e dourado. Ele pensa em quantas vezes evitou sentir, quantas vezes escolheu o poder em vez do amor. E agora, o que o poder pode fazer diante da morte? Marina observa o rosto dele e percebe o conflito. Eu não te pedi para voltar, ela diz. Eu só quero que você conheça a nossa filha. Ela precisa de você, mesmo que não saiba ainda. Lucas se aproxima, segura a mão dela com delicadeza. É a primeira vez em anos que o toque de alguém o desarma completamente. As veias finas, a pele fria, a fragilidade humana que ele tanto tentou ignorar estão ali diante dele. Eu quero conhecê-la, diz, quase num sussurro. Quero fazer o teste. Preciso saber, ela assente, com um sorriso cansado. Eu sabia que você diria isso. Nos dias seguintes, Lucas move seus contatos discretamente. Um laboratório particular coleta amostras sem levantar suspeitas. Enquanto espera o resultado, ele se vê visitando Marina todos os dias. Conversam sobre tudo e sobre nada, lembranças antigas, os primeiros passos de Manuela, os livros que ela lê antes de dormir. Aos poucos, algo dentro dele começa a se quebrar. O gelo que o protegia há anos se dissolve diante daquela mulher que, mesmo à beira da morte, continua a irradiar vida. Quando o resultado chega, o envelope pesa nas mãos dele como se contivesse o destino inteiro. Lucas o abre devagar. Os números estão ali, incontestáveis. Probabilidade de paternidade, 99,99%. O ar some. Ele apoia as mãos na mesa e pela primeira vez em muito tempo chora. Não de fraqueza, mas de descoberta. O homem que acreditava ter tudo percebe que nunca teve o essencial. Naquela noite, ele volta ao hospital. Marina está dormindo e ele segura a mão dela em silêncio.
Pela janela, o reflexo mostra um homem diferente, alguém que finalmente entende o que perdeu. E pela primeira vez, Lucas Mendes decide que vai lutar, não por status, nem por dinheiro, mas pela filha que o destino lhe devolveu e pela mulher que ele jamais deixou de amar. O sol já estava alto quando Lucas entrou em seu escritório. A cidade fervia lá fora, mas dentro dele o mundo havia mudado. O envelope do teste de DNA estava sobre a mesa, aberto como um símbolo silencioso do que não podia mais ser negado. 99,9%. Não havia espaço para dúvidas, desculpas ou adiamentos. Manuela era sua filha, e nada seria como antes. Ele olhou em volta para aquele espaço moderno, cheio de vidro e concreto, e percebeu o vazio que escondia. Tudo o que construiu parecia perder sentido diante de uma verdade tão simples e devastadora. Pela primeira vez em anos, não pensava em lucros, contratos ou expansão de mercado. Pensava em uma menina de olhos castanhos que o chamava sem saber quem ele era. A porta se abriu e Beatriz entrou, como sempre elegante, confiante, acostumada a ter o controle. Lucas, você sumiu o fim de semana inteiro. Está tudo bem? Perguntou com o tom de quem quer manter as aparências. Ele a observou por alguns segundos, e algo dentro dele se endureceu. Eu estive com Marina, respondeu direto. O sorriso dela vacilou. Marina? A sua ex? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que eu finalmente descobri a verdade, disse ele, caminhando até a janela. Sobre aquela foto, sobre o que aconteceu entre nós, sobre a mentira que destruiu uma vida. Beatriz se esforça para manter a postura, mas o olhar dela denuncia o medo. Lucas, você não pode acreditar em tudo o que essa mulher disse. Ela sempre foi... Cuidado com o que vai dizer, Beatriz. Interrompeu ele, em um tom que ela nunca ouvira antes. Eu fiz um teste de DNA. Manuela é minha filha. A Marina não mentiu. Você sim. O silêncio que se segue é pesado. Beatriz tenta reagir. Eu fiz o que era necessário. Explode. A voz tremendo entre raiva e desespero. Você estava prestes a jogar fora sua carreira por uma mulher que não te entendia. Eu te protegi. Tudo o que eu fiz foi para garantir o futuro que você merecia. Lucas a encara, incrédulo. No futuro que eu merecia. Você roubou de mim 8 anos da minha vida. Roubou da minha filha o direito de conhecer o pai. Eu vivi acreditando em uma mentira, porque confiei em você. Ela se aproxima, tentando recuperar o controle. Você não entende, Lucas. Você precisava de mim e ainda precisa. Pense na sua imagem, na empresa, nos acionistas. Ele a interrompe novamente, frio, firme, definitivo. A única coisa que me importava perdeu o sentido. A partir de hoje, você está demitida. E quero que todos saibam o porquê. Beatriz o encara em silêncio, o orgulho ferido, o império de manipulação desmoronando. Antes de sair, ela lança o último golpe. Vai arruinar sua reputação por uma mulher moribunda. Lucas responde sem hesitar. Se for para reconstruir minha humanidade, vale a pena. A porta se fecha atrás dela e o som do impacto ecoa pela sala como uma libertação. Lucas respira fundo. Pela primeira vez, sente-se vivo, vulnerável, mas verdadeiro. Nas horas seguintes, ele redige um comunicado interno, convocando toda a diretoria. No auditório, a equipe o observa, curiosa e tensa. Lucas pega o microfone e, sem discurso preparado, fala com o coração. Eu construí uma empresa baseada em controle, metas e poder. Mas esqueci que pessoas não são números. Hoje quero corrigir um erro pessoal, e isso vai mudar a forma como conduzimos tudo aqui. Ele faz uma pausa. Eu tenho uma filha, e não soube disso até poucos dias atrás. A mãe dela está doente, e eu estarei ao lado delas. Se alguém quiser julgar, que julgue. Mas eu não vou mais viver escondido atrás de aparências. O silêncio é absoluto. Nenhum ruído, nenhum cochicho. Apenas respeito. Quando ele deixa o palco, entende que aquele momento marca o início de uma nova fase. Nos dias seguintes, Lucas se dedica a reorganizar a vida de Marina. Usa seus contatos para transferi-la a um hospital especializado em São Paulo, garantindo o melhor tratamento disponível.
Acompanha cada detalhe, visita diariamente e se aproxima cada vez mais de Manuela. Ela, curiosa e sorridente, começa a chamá-lo de tio Lucas. Ele não a corrige. Ainda não. Prefere conquistar o direito de ser chamado de pai. Certa tarde, enquanto observa Marina dormindo após uma sessão de quimioterapia, Lucas tem uma ideia. Criar algo maior do que um pedido de perdão. Algo que perpetue o amor e a esperança que ele quase perdeu. Nasce ali o esboço da Fundação Último Desejo, um projeto dedicado a apoiar mães solteiras em tratamento terminal, para que possam garantir dignidade e amparo aos filhos. O homem que chegou ao topo por ambição agora começa a descer por compaixão. E quanto mais desce, mais encontra sentido. No espelho do hospital, ele já não enxerga o milionário frio que todos temiam. Vê um homem em reconstrução com falhas, com arrependimentos, mas disposto a acertar. Um homem que finalmente entende que amar é o único investimento que o tempo não desvaloriza. As semanas seguintes pareciam ter outro ritmo. O tempo, antes controlado por agendas e reuniões, agora era medido por risos, visitas e pequenas vitórias. Lucas passou a dividir os dias entre o escritório e o hospital, e aos poucos percebeu que cada minuto ao lado de Marina e Manuela o curava de uma forma que nenhum sucesso profissional jamais conseguiria. Manuela era a luz que preenchia os espaços vazios. Chegava ao hospital com desenhos coloridos, livros de histórias e uma energia capaz de mudar o clima dos corredores. Chamava Lucas para ver suas criações, pedia ajuda com as tarefas da escola e, sem perceber, desmontava o homem rígido e silencioso que ele costumava ser. Às vezes, ele a observava brincar no jardim do hospital e se perguntava como pôde viver tanto tempo sem aquele som, sem aquele riso, sem aquele pedacinho de vida que carregava tanto de Marina e tanto dele. Certa manhã, enquanto tomavam café juntos na cantina, Manuela o olhou com uma sinceridade desarmante. Tio Lucas, por que você vem tanto ver a mamãe? Ele se surpreendeu com a pergunta. Não, porque ela é uma pessoa muito importante para mim, respondeu. E para mim também, disse ela sorrindo. A mamãe disse que você é uma pessoa boa, só que esqueceu disso por um tempo. As palavras da menina o tocaram mais do que qualquer discurso. Era como se uma criança tivesse traduzido o que ele próprio vinha tentando entender. Enquanto isso, o tratamento de Marina começava a apresentar sinais tímidos de melhora. As sessões de quimioterapia diminuíram, o corpo reagia melhor aos medicamentos e, mesmo cansada, ela não deixava de sorrir quando Lucas entrava no quarto. Havia entre eles uma ternura nova, menos paixão explosiva, mais cumplicidade madura, construída no silêncio e na gratidão. Certa noite, após uma longa conversa sobre o passado, Marina o olhou com os olhos marejados. Eu pensei que não fosse te ver nunca mais, confessou. E agora cada dia que acordo e vejo você ali, com ela, é como se a vida tivesse me devolvido o que tirou. Lucas segurou a mão dela e respondeu. A vida não tirou, Marina. Fui eu que deixei escapar. Mas ainda dá para recomeçar. Enquanto ela dormia, ele ficou pensando em como transformar aquele recomeço em algo maior. No dia seguinte, apresentou oficialmente o projeto da Fundação Último Desejo. Em poucas semanas, o Instituto começou a tomar forma. Um espaço dedicado a oferecer tratamento, apoio psicológico e jurídico para mães solteiras em estágio terminal, garantindo que seus filhos fossem amparados e tivessem continuidade nos estudos. A repercussão foi imediata. A imprensa, antes acostumada a falar sobre o milionário frio e inacessível, agora noticiava o homem que colocara sua fortuna a serviço da empatia. Nos corredores da empresa, o nome de Lucas era dito com respeito, não mais por medo, mas por admiração. Certa tarde, enquanto supervisionava as obras do primeiro núcleo da fundação, ele recebeu uma ligação de Manuela. Tio Lucas, a mamãe quer te ver. Disse que é urgente. O coração dele disparou. Correu para o hospital temendo o pior.
Ao entrar no quarto, encontrou Marina sentada na cama, com um vestido simples e o sorriso mais sereno que já vira. O que faz? O que houve? Ned perguntou sem fôlego. Ela segurou a mão dele e sussurrou. Nada de ruim. Só precisava te dizer obrigada. E uma coisa a mais. Marina se levantou devagar e chamou Manuela, que estava escondida atrás da cortina. A menina veio correndo, segurando algo nas mãos, um pequeno colar de prata com um pingente de coração. A mamãe disse que é pra gente dividir, disse Manuela, colocando o colar na mão dele. Metade fica comigo, metade com você. Lucas ficou sem palavras. Marina o olhou com ternura. Ela sabe, Lucas, eu contei tudo. Disse que você é o pai dela. O silêncio se transformou em emoção pura. Manuela o abraçou com força, sem medo, sem hesitação. Eu sabia que era você, murmurou. Eu sabia desde o primeiro dia. As lágrimas vieram sem controle. Lucas a segurou, sentindo o peso e a leveza daquele instante. Era como se o universo inteiro se encaixasse de novo. Marina observava a cena com os olhos brilhando. Havia amor, havia paz. Nos dias que se seguiram, as coisas pareciam mais leves. As visitas de Lucas e Manuela se tornaram rotina. Eles levavam flores, filmes, histórias. Marina ria de verdade. O tratamento continuava difícil, mas agora havia esperança. Certa tarde, no parque ao lado do hospital, Lucas e Marina caminharam devagar, observando Manuela correr atrás de pombos. Ele parou, tirou do bolso uma caixinha pequena e, sem discurso, apenas perguntou: "Casa comigo?" Ela sorriu emocionada. Até o último pôr do sol. E quando se beijaram, o mundo pareceu se aquietar. Aquele beijo não era apenas amor, era perdão, era cura. Era o reencontro de duas almas que, apesar do tempo, nunca deixaram de se procurar. O tempo passou como um sopro. Um ano depois, Recife parecia outra cidade aos olhos de Lucas. O mesmo horizonte de prédios e mar agora tinha cor, som e sentido. Naquela manhã, o sol atravessava as janelas amplas da casa nova, simples, iluminada, cheia de vida. Manuela corria pela sala com um vestido amarelo, balões nas mãos e o riso solto, espalhando alegria por todos os cantos. Era o dia da sua festa de 8 anos. Lucas observava a cena de longe, encostado na porta, com aquele sorriso que ainda tentava aprender a usar. O homem que um dia acreditou que o sucesso era medido por cifras, agora descobria que felicidade cabia em gestos miúdos, o cheiro do bolo, o barulho das risadas, o toque das mãos que ele amava. Marina apareceu na escada, vestindo um lenço colorido sobre os cabelos curtos, resultado da quimioterapia. O olhar dela era sereno, cheio de vida. O tratamento experimental em São Paulo havia dado resultados melhores do que os médicos esperavam. Não estava completamente curada, mas estava viva e mais forte do que nunca. Lucas se aproximou e a abraçou. "Está pronta para o grande dia?" "Ah", perguntou sorrindo. "Sempre", respondeu ela. "Hoje é o aniversário dela. E o nosso recomeço, a casa começou a encher. Amigos, familiares e até alguns funcionários da fundação chegaram trazendo presentes, flores e sorrisos. Manuela, eufórica, corria de um lado para o outro, apresentando o tio João do hospital, a tia Lúcia da fundação, e cada rosto que ajudou a compor aquela nova família feita de amor e generosidade. A Fundação Último Desejo havia se tornado um sucesso. O projeto que nasceu de uma dor agora salvava vidas. Mulheres em tratamento recebiam apoio, moradia e cuidados. Crianças tinham acompanhamento psicológico e educacional. E entre relatórios e visitas, Lucas aprendeu que dar sem esperar retorno era a forma mais pura de ganhar. Durante a festa, ele observava Marina conversar com uma das mães assistidas pelo projeto. O olhar dela era de quem compreende a dor do outro sem precisar de palavras. E foi nesse instante que ele entendeu que a força de Marina não estava em sobreviver à doença, mas em continuar amando apesar dela. Quando a música começou, Manuela o puxou pela mão. "Papai, dança comigo!"
Foi a primeira vez que ela o chamou assim em público. O som daquela palavra simples fez o coração dele tropeçar. Papai! Um título que valia mais que qualquer cargo, mais que qualquer fortuna. Ele a ergueu nos braços e girou, enquanto Marina observava, sorrindo. Havia lágrimas em seus olhos, mas eram de alegria. Depois do parabéns, o quintal ficou cheio de risadas e luzes coloridas. Marina se afastou um pouco, sentando sob a sombra de uma mangueira. Lucas se aproximou e sentou ao lado dela. Por um tempo, ficaram apenas observando a filha brincar. Lembra quando ela apareceu no seu escritório? Perguntou Marina. Lucas riu, balançando a cabeça. Lembro. Achei que era um engano. E, na verdade, era o destino batendo à porta. O destino é teimoso, disse ela. Mesmo quando a gente tenta fugir, ele encontra um jeito de fazer a vida voltar para o lugar certo. Ele segurou a mão dela, sentindo a pulsação tranquila. Você me salvou, Marina. Ela sorriu. Não, Lucas, quem te salvou foi ela. A Manuela te ensinou o que eu não consegui. O vento balançava as folhas da mangueira e o som das crianças correndo enchia o ar. Era impossível não se emocionar. Ele olhou para Marina e pensou em como o amor, mesmo ferido, havia resistido a tudo. Ao tempo, à mentira, à doença. Mais tarde, quando a festa terminou e a casa voltou ao silêncio, Lucas subiu para colocar Manuela na cama. Ela dormia profundamente, abraçada ao mesmo colar de coração que dividira com ele e Marina. Ele ajeitou o cobertor, beijou sua testa e ficou ali, observando-a dormir, com o peito cheio de uma paz que nunca conhecera. Marina entrou no quarto e o abraçou por trás. Nunca pensei que chegaríamos aqui, sussurrou. Nem eu, respondeu ele. Mas se há uma coisa que aprendi, é que o amor sempre encontra um caminho. No dia seguinte, o sol nasceu dourando as paredes da casa. Lucas saiu para o jardim e viu Manuela correr com um balão na mão, rindo alto. Marina o observava da varanda, o lenço ao vento, viva, inteira, renascida. Ele caminhou até ela, segurou sua mão e, sem precisar dizer nada, souberam que estavam exatamente onde deveriam estar. A câmera se afastaria devagar, captando a imagem daquela família simples e completa. O milionário que descobriu o valor do perdão, a mulher que escolheu amar até o fim, e a menina que uniu dois corações perdidos. E assim, entre o som distante das ondas e o riso de Manuela ecoando pelo quintal, terminava a história de 3 vidas que provaram que o amor, quando é verdadeiro, não morre, apenas recomeça. O dia seguinte amanheceu com cheiro de bolo amanhecido e casa bagunçada, o tipo de caos que Manuela adorava. Balões ainda presos ao teto, confetes espalhados pelo chão e o cachorro da vizinha, que misteriosamente apareceu durante a festa e nunca mais quis ir embora. Lucas, de avental e café na mão, observava aquela cena e ria sozinho. Há um ano, aquele homem não sabia o que era sorrir por nada. Agora sorria por tudo. Papai, gritou Manuela, surgindo na cozinha com o cabelo todo bagunçado. Você prometeu panqueca no café. Eu prometi? Prometeu sim. Mamãe ouviu. Marina apareceu na porta com o mesmo lenço colorido e o olhar divertido. Ela ouviu, Lucas. Eu também ouvi, disse, cruzando os braços. Ele suspirou, fingindo derrota. Está bem, vocês venceram. Panquecas para todos. Enquanto preparava a massa, Manuela se sentou na bancada e começou a cantar, inventando uma música sobre o papai cozinheiro atrapalhado. Marina ria e Lucas tentava manter a dignidade enquanto a farinha voava por toda parte. No final, as panquecas saíram tortas, o fogão ficou um desastre, mas o riso ecoava por toda a casa. Depois do café, Manuela correu para o jardim e voltou com algo escondido atrás das costas. Fechem os olhos, disse animada. Eu tenho uma surpresa. Eles obedeceram rindo. Agora podem abrir. Na frente deles estava um desenho enorme, feito com giz colorido no chão. 3 figuras de mãos dadas, um homem alto, uma mulher de vestido e uma menina sorridente.
Acima, um sol gigantesco e, em letras tortas, a frase Família Mendes Costa, felizes para sempre. Marina colocou a mão na boca emocionada. Lucas se abaixou, olhando o desenho como se fosse uma obra de arte. Está lindo, filha? Disse ele. Eu sei, respondeu Manuela orgulhosa. E amanhã eu vou desenhar a nossa fundação também. Vai ter um coração gigante no meio. Marina e Lucas se olharam sorrindo. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez eles não tinham medo dele. Tinham um lar, um propósito e uma menina capaz de transformar qualquer dor em cor. Enquanto Manuela corria novamente para o quintal, Lucas a observou e riu. Você percebeu? Disse olhando para Marina. Ela conseguiu fazer o impossível. O quê? Perguntou ela. Fazer um milionário entender que felicidade não se compra. Os dois se abraçaram, e o som das risadas da menina encheu o ar. A câmera imaginária se afastaria devagar, captando o trio no meio do jardim ensolarado, com o desenho colorido no chão e o coração gigante de giz unindo os três. E antes que a tela escureça, a voz de Manuela ecoa divertida. Ei, pessoal! Se vocês gostaram da nossa história, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e contar nos comentários qual foi a parte mais bonita. Marina ri, balançando a cabeça. Essa menina nasceu para isso. Lucas sorri. E para lembrar o mundo de que toda história pode ter um novo começo.